E aí pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Pessoal, hoje vou fazer uma coisa bem legal aqui, bem interessante, eu acho que eu nunca fiz no canal, tá? É basicamente a gente vai criar um esqueminha usando o dev com um systemd, um serviço systemd, que é um cold storage, tá? É algo semelhante ao cold storage, tá? Eu vou dizer o porquê. O cold storage, em questão de backup, tá? Ele é um armazenamento a frio onde você faz o backup e esquece aquele backup. São dados que não são que não se movimentam tanto, né? Na verdade não se alteram tanto. E no meu caso aqui eu vou fazer um semi-cold storage, tá? Que é quando eu vou plugar esse HD externo no meu servidor que eu tenho aqui atrás. Então plugo ali a cada 10 dias, uma coisa assim. Então vou ter uma frequência, né? Eu quero que faça tudo automático, né? Então para isso a gente vai usar o dev, tá? Que o dev são regras ali são regras, né, que a gente cria, que é feito que é usado o kernel Linux, que ele fica detectando lá em /dev, tá? Então os dispositivos, os devices de lá, e ele verifica se foi, por exemplo, se foi plugado em determinado dispositivo, se desplugou, ele faz todo esse processo, tá? Então totalmente automático. Então eu quero fazer o quê? Eu quero plugar esse HD, tá? Então com uma regra UDEV, eu vou basicamente verificar se esse HD, esse device, através do UID, tá? Que é um CPF da partição, né? Ou do dispositivo, ele foi plugado. Se foi plugado, ele vai chamar um serviço externo, que é do systemd, tá? Porque o dev, se eu usar o dev diretamente, é ruim porque ele foi feito para fazer esses tiros rápidos, tá? E não para, por exemplo, para rodar um script inteiro, que pode travar ali na metade do caminho e ficar incompleto. Então aí a gente vai chamar um serviço do systemd para ele sim chamar, então, né, ficar encarregado de chamar um script, tá? E esse script vai fazer o backup. Fechou? Então vai ser bem legal. Então espere aí, dá uma olhada nesse vídeo que a gente vai começar agora nesse momento. Vamos lá pro terminal. É isso aí, pessoal. Então a gente vai iniciar aqui o processo. No meu NAS aqui eu tenho dois dispositivos, né? Já pluguei aqui o meu terceiro, que ele é o SDC, tá? SDC. Esse cara aqui é um disco de 500 GB. Para mim já é o mais suficiente, não preciso mais que isso, tá? E como eu falei, a gente vai fazer então como se fosse, né? Basicamente um cold storage, que é para manter meus dados e mais um dispositivo, né? Caso tudo falhe, eu ainda tenho esse dispositivo que vai ser plugado aí uma vez a cada semana aí, talvez. Eu vou pensar numa data específica, tá? Que é o de menos. Então, quando... Não pode também se esquecer, mas a cada, sei lá, 8, 10 dias, talvez, eu vou lá e plugo esse cara. Já é automaticamente detectado pelo NAS, aqui pelo servidor NAS, e ele vai fazer ali o backup e depois desmonta tudo certinho e eu só tiro esse HD externo, tá? E guardo em um local seguro, né? E eu vou começar então, pessoal, criando um... que é muito importante, né? Criando o script, sim, em Shell. Vou criar, deixa eu ver, em SB mesmo. E esse script vai se tratar de fazer o backup em si, tá? Então tem várias técnicas para fazer. Como eu já estou usando aqui o próprio Borg Backup, né? Então eu vou fazer só uma cópia desse cara aqui, ó, tá? Desse repositório. Que ele já está criptografado, tudo bonitinho, então eu só copio para esse HD externo. Então não vou precisar reutilizar o Borg de novo nos dados cru e tal. Não, eu só pego esse cara aqui. Tá? Então eu pego esse cara aqui, jogo e replico, né? Para esse HD externo. Então daí a gente fica corretamente ali os pontos certinho. Esse bin não, eu vou botar em /bin mesmo, tá? Então IACR local bin, aqui dentro. Eu vou criar aqui um script chamado backup usb.sh, tá? Que vai ser meu script de backup. E a gente vai montar aqui depois, vou vendo a lógica aqui, depois eu venho aqui passando para vocês o que basicamente a gente fez, tá? O script tá finalizado, né? Rapidão pra gente fazer. Como eu falei, eu vou usar o próprio rsync. Eu vou explicar rapidamente aqui para vocês, tá? Então basicamente essas variáveis aqui vai ser, por exemplo, a origem, né? Da onde o script vai puxar. Botei um log também que é interessante eu fazer verificação às vezes, né? Caso alguma coisa falhe. Um ponto de montagem onde vai ser jogado, ele vai ser montado temporariamente, tá? O ID eu tenho que puxar ainda aqui, que eu não fiz nada no HD aqui, vou fazer com vocês. Aqui, basicamente eu fiz um ponto
para travar, né, o script para ele não executar basicamente 2, 3, 4 vezes, tá? Ele vai ser executado apenas uma vez e não mais que isso. Então por isso que eu fiz esse ponto aqui de trava, né? Uma trava aqui, normalmente que ele vai criar esse arquivo. Bom, então se existir, ele já sabe que está travado, não pode executar a segunda vez. Aqui ele vai ser basicamente jogado lá para o arquivo de log, tá com a data aqui específica, já falando, ó, a data foi essa que iniciou o backup, né? Então aqui eu tô vendo se eu boto indo para baixo, acho que eu vou jogar para baixo isso aqui. Aqui ele vai criar o arquivo, o diretório, se não existir, tá? O mount lá. E aqui ele vai montar a parte desse HD externo. No caso, se ele falhar, pessoal, eu usei o comando mount point aqui, opção de silêncio, tá? O kit aqui, só para fazer verificação. Então, se ele não estiver montado, tá? Ele não conseguiu montar esse dispositivo, que é o meu HD externo, ele vai falhar e vai sair. Tá? Ou seja, o backup não vai ser finalizado nessa sincronia, tá bom? Então, beleza. Se aqui passar, ele vai para o arquivo de mount, então, para ver se existe o ponto de destino. Tá? Se ele não existir, eu acho que seria interessante eu até criar aqui, vamos ver. Tá? Então, criar se não existir o destino, né? E aqui o R5 em si, tá com a AVH aqui. Posso botar até o Z aqui para ajudar a compactar, mas o repositório já é compactado, né? Mas eu posso usar o Z para ajudar na compactação aqui, tá? Então, modo arquivamento, verbose, compactação e humano, tá? Para verificar um pouco melhor. E delete, ou seja, tudo que for deletado do destino, tá? Da origem, perdão, ele vai também deletar do destino, né? Então ele não vai ficar tendo mais coisa ali. Lembrando que esse dispositivo é só um ponto de replicação, tá? Ele vai só replicar. E aqui pra gente verificar o status de saída. Aqui sincronizar para verificar se deu tudo certo, né? Não ficar nada enfileirado ali. Aqui ele desmonta o dispositivo. E aqui ele vai mandar pro log, né? Se for bem concluído. Pegando essa variável aqui, tá? O R5exit. Ele vai enviar pro log lá pra gente, tá? Então o script assim, ele tem pontos de falha, sim, né? Mas creio que vai dar tudo certinho aqui pra gente, tá bom? Então, ok, a gente vai precisar do ID aqui do dispositivo, né? Antes de continuar aqui o processo do script aqui. Para isso, pessoal, eu vou ter que pegar esse dispositivo e a gente vai formatar esse dispositivo porque eu acho que tem coisa dentro, tá? Então, interessante a gente formatar. Eu vou botar um SDC aqui. Ele já deve ter alguma coisa dentro, então eu vou deletar. Vou criar e depois eu gero um file system de novo. Tá? Só para tirar as tabelas fora. E aqui eu dou um mkfs.xt4 mesmo, /dev sdc1, tá? Beleza. Então tinha algumas coisas, ó, disco de backup, né? Que era um disco de backup, ele vai apagando tudo, né? E a gente consegue continuar aqui. Fechou. Finalizado aqui, pessoal. A gente vai precisar agora do ID, tá? Como se fosse um CPF ali do dispositivo, né? Da partição, na verdade. Que por quê? O /dev, eu já falei isso em vários vídeos, mas o /dev SDC, etc, etc, eles podem mudar ali. Se eu pegar e trocar o cabo SATA de lugar, alguma coisa assim, eles podem mudar a sua ordem, pode dar erro, né? Pode não, a chance de dar erro é bem alta. Então a gente sempre usa o ID aqui do dispositivo, da partição, né? Do dispositivo, partição, etc. Então para isso eu uso o comando blkid, opção, deixa eu ver se tem opção aqui. Com o dispositivo, tá? Na partição aqui, ó. Então blkid, sempre como root, tá? Senão ele não consegue executar. E eu vou pegar o ID desse dispositivo. Eu já tenho então uma variável, tá vendo? Eu vou pegar o ID dele, que ele criou, uma hashzinha, e vou adicionar lá no meu script, tá? Então aí ele já sabe o que é. Se eu dou, deixa eu ver, um blkid -1 maiúsculo, vamos ver se ele vai transformar. Ó, ele transformou, tá vendo? Ó, essa opção ali converte, né, o ID por exemplo, no ponto ali correto do device, né? Então ele botou /dev sdc1, é o que vale a hash aqui do ID, tá? Então ele botou certinho e o script agora é para ser executado corretamente, né?
A gente botou o ID aqui, bonitinho. Deixa eu só verificar se não tem mais nenhum ponto de falha. Ah, tem um ponto de falha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, backups, ó. Aí, backup. Tá? Então tem que ser backup. Deixa eu até alterar pro outro também. Se não tem nada de backups aqui pra não ter nenhum problema, tá? Então é isso aí. Ia dar ruim ali pra gente, né? Ok. O próximo passo é criar, já que eu criei o script agora, é criar um serviço do systemd, tá? Aqui no caso eu estou usando o systemd, estou usando aqui o Open Media Vault que é baseado no Debian. Então eu preciso criar um serviço systemd. E por que um serviço systemd e não uma regra, por exemplo, o dev? Eu vou criar essa regra o dev também, tá? Mas a regra, o dev ali no caso, ele é complicado se eu usar diretamente chamando o script, porque ele é um cara que ele é feito para executar a tarefa muito rápido. Tá? Então ele começa, inicia alguma coisa e termina. Se eu mandar executar um script, que pode ser de tamanho variado, dependendo do backup lá do rsync, da sincronia, pode ser que demore e ele mate esse script, tá? No meio do processo. Então por isso que eu vou criar um serviço systemd. Aí eu vou fazer uma regra do dev, tá? Que eu já vou explicar por que eu vou criar uma regra do dev, para daí concluir o nosso backup. Beleza? Então a gente vai criar um serviço systemd lá em /etc. Systemd. System. É isso? Aí. Vou criar aqui backup. Eu lembro ver uma coisa. Backup usb.servers, tá? Então eu vou criar esse serviço aqui para mim conseguir manipular melhor, tá? Então vou botar o unit aqui, uma descrição, um after. Deixa eu ver aqui que eu vou botar backup automático para HD externo, cold storage, tá? Não é um cold storage de verdade, né? Cold storage a gente pega, é um armazenamento em frio isso aqui para backup, então é bem diferente do que eu estou fazendo. Não é bem diferente, mas o conceito é quase parecido. São arquivos mais mortos, tá, pessoal? Tipo, uma mídia que não muda com frequência, por uma foto, por exemplo, não fica mudando, né? Eu tenho dados ali que vai mudar com uma certa frequência. Não muita, mas uma certa frequência. Então, ele é um cold storage, porque ele é um armazenamento que ele vai, bota ali e tira fora. Só que o cold storage raiz, de verdade, é um outro detalhe, né? Então, é um armazenamento realmente em frio, a gente armazena num local bem seguro e verifica ali a mídia a cada ano, anual, uma coisa assim, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou botar no after localfs.target. Pode ser assim, local.target. Vou botar um service aqui do tipo, tá, one shot. O one shot ali no caso, o que significa, tá? No tipo do serviço. Ele vai executar a tarefa uma vez e termina, tá? Por isso ele é do tipo one shot, é um tiro só, né? E aqui um exec start, que vai ser o meu script. Vai ser lá em /usr, /local, /bin, eu não lembro o nome aqui. Aqui, ó, backup USB. Tá? Lembrando permissão de execução também, né? É interessante. Aí já vou botar aqui. usr local bin, tá? Deixa eu verificar. Eu sempre gosto de verificar para ver se não tem erro. Tá lá, tá. Então, ok. Então é isso aí, ó. Esse é o nosso serviço. Então tem mais opções que eu posso usar, certamente, né? Mas isso aqui já vai funcionar legal, tá? Então ele já vai ativar ali o meu backup. Beleza? Agora a gente precisa dar um daemon reload, tá? Para ele fazer o reload ali. Deixa eu ver o systemctl start backup USB service, tá? Ó, deu um erro. Vamos ver o que deu ali. Vou dar um status. O system dele é meio chatinho. Como eu estou fazendo um processo automático, então a melhor coisa que eu tenho que fazer é executar o próprio script, tá? Ver se ele vai ter algum bug ali. Ver onde ele está parando. Ó, falha ao montar o disco. Então ele quitou aqui, por isso que o serviço não deu certo, né? Então aqui ele montou, ele conseguiu montar. Deixa eu ver aqui, ó. Ele montou 3 vezes, tá? Por quê? Porque ele parou num certo ponto, no mount point aqui, tá? Então falha ao montar o disco. A gente vai então debugar isso aqui primeiro, para depois a gente
continuar o nosso serviço, dá certo. Olha o probleminha onde tava aqui, ó, mount, tá vendo, pessoal? Eu acho que a galera, talvez os mais ligados, viram antes isso aqui, tá? Eu não vi, tá vendo? Então eu esqueci de botar um U aqui, ó, de mount, tá? Então ele não ia, obviamente, achar, tá? Então a gente vai executar ele de novo aqui. Ó, agora ele foi, tá vendo? Já deu um R5. E ele vai conseguir concluir ali, tá? Então ele vai estar passando os dados. Tá, vou dar um Ctrl C aqui para finalizar. Deixa eu dar um backup aqui pra gente ver. Ó, tá lá os arquivos. Alguns arquivos que não finalizou, tá? Olha aqui, beleza. Vou dar um mount aqui em /mnt backup USB. Só para ele desmontar esse device de novo, tá? Eu tô vendo que um errinho ali já deu pau. Porra, é um erro meio iniciante, né, cara? Mas faz parte aí da desatenção. Fechou. Agora eu vou verificar de novo com o systemd. Start. Ó, tem tudo que é para dar certo, tá? Então vai demorar um pouco, ele tá chamando o script. Ó, uma dica, tá, pessoal? Antes de startar, obviamente, eu abri um outro terminal aqui com WAT, tá? Usando com a opção SHC para verificar o total, tá? Então ele tá fazendo a cópia ali com R5, bonitinho, né? Eu não precisava, tá, usar ali o compressor, a opção Z do R5, porque ele vai tentar compactar mais ainda, né? Mas o repositório já é compactado do Borg, tá? Então pode demorar um pouco mais. Usa mais CPU, na verdade, né? Como é uma máquina não tão parruda aqui, ele vai usar um pouco mais de CPU, normal. Mas ele tá passando. Então o certo seria ter usado o script antes para depois iniciar o serviço, porque daí não ia ter nada para copiar, basicamente. Era só fazer um teste. Mas tá aí, tá? Vamos esperar agora concluir. Eu acho que é 10 GB que eu tenho ali, ou 11, uma coisa assim, ou 14 no máximo. E aí a gente retorna para fazer o dev lá para mostrar para vocês o processo. Beleza, pessoal? Finalizou aqui, tá? Então voltamos para cá. Tirar o watch aqui. A gente tem então... Ó, ele desmontou, tá? Por isso tá em 4K aqui. Fechar aqui. Então tá lá, tá? Desmontou, deu tudo certinho, tá? Então ele startou o serviço. Deixa eu ver um status aqui. Ó, o serviço parou, tá? Porque não é mais necessário. Se eu dar um start de novo. Tá, ele já viu que não tem nada para fazer e caiu fora, né? Então a mesma coisa que eu executar o script aqui, ó, tá? Verificou, tal, não tem nada para fazer com R5, né? Então ele desmonta e cai fora, tá bom? Vamos ver lá o log para ver. Olha, ele mandou umas coisas extra aqui para mim. Aqui o erro que a gente viu antes, né? Então incremental, então eu não preciso botar o verbose, ó, para não ter todos esses envios, né? Deixa eu dar um nano aqui rapidão, que eu vou apagar tudo. E no próprio script aqui, a gente vai tirar a parte de verbose aqui, ó. E o Z do R5, tá? Então eu vou executar. Beleza. Vamos ver o log de novo. E tá lá, tá? Ó. Ele não mandou mais nada de trash ali pra mim. No caso, o lixo, tá? O lixo pra alguns seria coisa boa pra outros, né? Porque daí a gente consegue ver o que foi mandado ali. Então eu acho que é até interessante deixar assim o verbose aqui. Só que eu vou fazer um negócio diferente. Fica concluído com sucesso. Eu vou pegar e mandar uma régua aqui, tá? Que é só para eu conseguir ver melhor. Fechou. Então agora a gente corre aí para a regra o dev. Então o que eu quero que eu faça? Já falei isso no início, tá? Quando eu espetar o meu HD no NAS ali, eu quero que o backup, todo esse processo que a gente viu até agora, ele ocorra automaticamente, sem eu precisar vir executar o script ou startar o serviço, tá? Então eu quero que ele ocorra automaticamente, né? Então ele verifica se foi espetado esse dispositivo. Então vamos começar a iniciar o serviço via systemd. E aí o backup é feito, tá bom? Então a gente vai começar criando essa regra lá
em etc, o dev rules.d. Aqui eu já tenho algumas regras, ó, que é inclusive do Open Media Vault, né? Umas regras básicas aí, bem avançado no caso. Bem completo, na verdade, né? E aqui dentro eu vou criar uma regra. Deixa eu ver se não tem 90. Ah, já tem 99. Então eu vou criar 95, vai. 95. Opa, vamos 99 mesmo. 99 backup usb.rules, tá? Então eu vou criar uma regra aqui. E essa regra eu vou copiar aqui porque eu já tenho feito. Precisa falar aqui. Mas essa regra vai fazer o seguinte, precisa só alterar essa UID aqui, tá? A gente tem um action, né, que é a parte de ADD. Então a regra vai disparar somente, tá, nessa parte aqui, somente dispara se o dispositivo ele é adicionado no sistema, ou seja, eu pluguei o dispositivo no sistema. O env aqui, essa env, tá, com o file system ID, no caso, ele verifica se o ID do sistema de arquivo é exatamente esse aqui que eu passei. Não é porque eu tenho que passar ainda. Esse tag aqui, né, ele vai entregar o dispositivo pro systemd, tá? Ou seja, o systemd vai interagir com ele, não vai ser o próprio dev aqui que vai chamar o script. Porque, como eu falei antes, se eu botasse no próprio dev, ele, dependendo o tamanho de arquivos que vai ser enviado, o tempo, ele vai matar, pode ser que ele mate ali o backup, o serviço, não, o script, na metade. Então por isso que eu joguei pro systemd fazer, tá? Porque daí não tem tempo, né? E o env aqui systemd hands, tá? Eu tô pedindo, na verdade, pro systemd iniciar o quê? Esse serviço, tá? O backup USB service aqui, tá? Então esse serviço vai ser executado pelo systemd. Basicamente isso, né? Eu só preciso do ID aqui de novo. E é esse meu dispositivo. Vou jogar pra cá, porque ele não vai mudar, como eu já havia falado pra vocês. Vou jogar pra cá. A gente vai fazer um teste aqui pra ver se vai dar certo, né? Então eu posso criar essa regra. Eu vou dar um reload ali nessas regras. Reload rules. Então a gente vai... Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Vou dar um journal aqui só pra verificar, tá? Então tá, o dispositivo tá aqui. Vou dar um journal ctl -u backup usb.service. Opção "-f". Pra ficar verificando aqui, tá? Então eu vou desplugar agora o HD aqui do USB mesmo. Despluguei e vou plugar. Ó, ele já começou aqui, ó, tá? Então, start backup. Desativado com sucesso, backup automático, tá? Então, quer ver? Eu vou plugar e plugar de novo. Pluguei. Começou a ler, ó, e foi sozinho, tá? Então funcionou minha regra. Beleza? Minha regra funcionou corretamente. Se eu dar um cat lá agora em log, ó, a gente vai ter o último aqui às 19h15, que foi bem o horário aqui, tá? Então esse horário aqui, deixa eu só verificar mais uma vez, ó. Vou mandar um eco aqui. Vou botar Jeff, só pra mostrar aqui, ó, Jeff. Só uma coisa boba, tá? Beleza? Aqui então a gente não vai ter nada no cat. Então agora eu vou dar um journal de novo ali. A gente vai plugar e desplugar. Plugamos. Leu. Tá. E fez ali, tá? Então beleza. Agora vamos dar um cat lá de novo. Ó, e tá Jeff aqui, tá? Então, ó, corretamente. Então show, né? Então pluguei o cabo USB. Ele já faz todo o processo. Desmonta, monta, faz todo o processo corretamente. Através da regra o dev. E ele aí finaliza o backup certinho. Curtiu o vídeo? Legal? Então não esqueça do like, se inscreva no canal pra gente chegar a 40k esse ano, tá quase aí, 50k vai, 50k esse ano. Não esqueça meus cursos, slackjeff.com.br, e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, fui!